gente! E aí, como vocês estão? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre argumentação. A gente já falou então sobre introdução, algumas dicas de coesão e coerência, o que fazer e o que não fazer. Corrigimos redações, falamos de estrutura, mas não focamos ainda na argumentação. Hoje eu vou dar algumas dicas de argumentação pra gente se inteirar um pouquinho disso. Então, primeiramente, a argumentação ela é o recheio do bolo. A gente pode pensar na redação como a introdução, uma parte da massa do bolo, a argumentação, o recheio, ou seja, o que vai deixar aquele bolo mais gostoso e mais diferente possível, e a conclusão, que é uma outra base ali para fechar o bolo. Então, a argumentação ela é o recheio. E uma boa argumentação ela é feita de um bom repertório. E durante o ano, a gente tem que construir repertórios de diferentes maneiras. O repertório é tudo aquilo que a gente sabe. Eu já falei para vocês mais de uma vez que dentro do nosso texto a gente tem que trazer a marca autoral, a gente tem que trazer conhecimentos de fora, de filosofia, geografia, livros, fatos, notícias, atualidades, dados, para agregar, para colocar um recheio bonito, gostoso ali naquele bolo. Durante esse ano, nas aulas, a gente vai tentar construir repertórios sobre diversos temas. Eu sempre tento trabalhar temas que são amplos e que a gente pode enquadrar em diversos e diferentes temas. Por isso que no final das aulas de tema, eu sempre coloco temas relacionados. E aí tem lá uns 3, 4 diferentes que dá pra usar aquelas ideias. Mas, às vezes, nem só as aulas são o suficiente, óbvio. Então, durante o ano, é muito importante que vocês construam esse repertório. Como eu coloquei aqui na imagem, um repertório ele é construído, ele é igual um polvo com várias pernas, construído de diversas coisas diferentes. Como livros, documentários, conhecer pessoas novas pode agregar repertório, novos experimentos. E uma coisa que pode ajudar muito vocês é usar as mídias sociais ao favor de vocês, porque a gente passa muito tempo no Instagram, a gente passa muito tempo no Facebook. Então começa a seguir determinadas páginas nesses lugares para vocês assistirem vídeos, que tem muito youtuber fazendo vídeos interessantes sobre temas, sobre atualidades. Começa a seguir páginas que são informativas com conteúdo responsável. Então hoje eu trouxe 2 exemplos para vocês. Tem esse no Instagram, que eu encontrei esses dias e gostei bastante. Ele chama balt.educa, tá aqui se vocês quiserem seguir o Instagram dele. Ele tem várias coisas sobre estrutura de redação, dicas de Enem e não só para redação, para linguagens também, mostrando temas que mais caem na área de linguagens. E uma dica que eu achei muito legal dele é que ele coloca youtubers, coisas que são do nosso mundo, do nosso cotidiano, do dia a dia e que a gente pode usar na redação. E isso é muito bacana de fazer no Enem e em qualquer redação, porque mostra que você sabe articular os seus conhecimentos cotidianos com um conhecimento crítico e científico. Você é crítico com a sua rotina. Então, por exemplo, um post dele aqui, ele colocou 5 temas de redação com a Jojo. A Jojo, ela é uma youtuber que ela faz vídeos de 20 minutos, mais ou menos, super divertidos, super engraçados. E ela fala de diversos temas nesses vídeos, como, por exemplo, os efeitos do relacionamento abusivo. Daí ele cita um vídeo que ela conversa sobre isso, que chama Não Tire o Batom Vermelho. Então, o relacionamento abusivo é uma coisa que tá super atual, super sendo discutido. Pode aparecer numa redação, tem vídeo dela, enfim, tem uma série de vídeos que ele relaciona com os temas. E caso interesse a vocês, vocês podem seguir tanto a Jojo pra ver os vídeos dela, quanto esse cara que ele dá várias dicas. Aí, por exemplo, como eu sempre falo dessas coisas cotidianas, ele fala, tem esse post dele que é: posso usar a Larissa Manoela na redação? Sim, gente, vocês podem usar a Larissa Manoela na redação, que ela é uma blogueira, assim como vocês podem utilizar diversas blogueiras, que são conhecimentos, assim, entre aspas, fúteis,
mas que se a gente olhar com um olhar crítico, a gente consegue construir argumentos. Então ele põe, por exemplo, o filme novo da Larissa Manoela, que lançou em janeiro, que chama Modo Avião, que é uma menina que ela é viciada na internet, ela bate o carro várias vezes, porque ela é uma blogueira viciada em Instagram. E aí, enfim, você pode usar isso como o abuso da internet por adolescentes e as consequências, colocando como um exemplo no argumento. E ele dá outros exemplos aqui. Então, basta a gente olhar as coisas de uma maneira mais crítica. Então, por exemplo, o caso da Gabriela Pugliese também, que desrespeitou a pandemia. Tem os casos dela com padrões de beleza, que ela dava dicas esdrúxulas para as pessoas. Tipo, comer hambúrguer pelada na frente do espelho para você ver sua imagem e parar de comer. Tipo, umas coisas, né, que são um desrespeito à ciência e até mesmo às pessoas. Então, sigam essas páginas. E também já postei lá no nosso grupo do Facebook a recomendação da página do Tempero Drag, que é feito pela Rita Von Houten, não sei falar o nome dela. É uma drag queen. Drag queen é uma expressão artística, não é uma identidade de gênero, lembrando. E aí ela faz vários vídeos de 10, 15 minutos extremamente informativos de diversos assuntos, filosóficos, sociológicos, de atualidades. Eu postei um lá no grupo do Noturno B. Ela fala de uma maneira muito didática, ela dá vários exemplos por meio de vários autores, fala de história, enfim, ela é incrível e é bem rapidinho o vídeo, é 10, 15 minutos do seu dia. Ela posta um vídeo por semana e aí você pode construir esse repertório de uma maneira mais divertida, como se você estivesse ali na sua casa, de boa, se divertindo, né? E enfim, também tem uma série de podcasts, depois eu vou trazendo pra vocês. Esse vídeo da Rita é de ideologia. A gente vai agora voltar pra aula de argumentação, pra falar critérios mais técnicos de argumentação, mas no final eu vou colocar o vídeo pra gente assistir um pouquinho. Enfim, voltando pra argumentação. Uma coisa que eu falo pra vocês desde o começo, vocês já estão cansados, é sobre a tese. Que eu falei, gente, a gente vai escutar essa palavra o resto do ano, é a parte mais importante da redação. A argumentação, eu gostaria de lembrar vocês que ela tem a base dela na tese, porque a tese ela vai ser a apresentação na introdução dos argumentos A e B. Mas vai ser apenas a apresentação do que você vai discorrer e trabalhar na sua redação. Na argumentação, no primeiro parágrafo de argumentação, que vem após o parágrafo de introdução, o que você vai fazer? Você vai elaborar o argumento A que foi apresentado na tese. Então, você vai trazer fatos e argumentos que sustentem esse seu posicionamento, esse seu argumento que você citou anteriormente. Assim como no segundo parágrafo de argumentação, você vai fazer a elaboração do argumento B. Isso apenas para relembrar, tá aqui mais uma vez a estrutura da redação simplificada. A gente já corrigiu redações para ver isso na prática. Então agora, com foco, como que a gente vai fazer uma boa argumentação? Para uma boa argumentação, gente, vocês têm que vocês têm que evitar o texto unicamente informativo. E aí eu gostaria que vocês puxassem na memória quando a gente discutiu na primeira aula de redação sobre os textos informativos e os textos dissertativos, que são tipos diferentes de texto. O texto informativo ele é um texto mais objetivo, que ele vai apenas passar os fatos que aconteceram. Como, por exemplo, uma notícia de jornal que está falando sobre um acidente que houve na cidade, informando o local, informando as vítimas, informando as causas e as consequências desse acidente. Não tem ali uma opinião, um posicionamento, uma problematização, uma análise crítica sobre esses fatos. Seria um texto com análise crítica desses fatos se, por exemplo, sobre esse determinado acidente,
o autor do texto começasse a criticar o prefeito que não asfalta a rua adequadamente e isso prejudica a vida da população, e analisar de uma forma crítica o porquê que houve esse acidente, explicando as causas, as consequências e assim por diante. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, quando vocês vão argumentar, vocês acham que apenas colocar uma reunião de dados e uma reunião de fatos é argumentar. E isso não é, gente. Isso é informar um dado, alguma coisa que ocorreu. Então, aqui eu coloquei um trecho no começo, que eu vou ler, para mostrar o que seria esse texto meramente informativo. Apenas com fatos, sem essa análise crítica. Está escrito: nos últimos 20 anos, o número de assassinatos em nosso país cresceu 237%. Recente pesquisa divulgada pela ONU indicou que todos os anos 40 mil pessoas perdem suas vidas no Brasil, vítimas da violência. Isso representa 11% das vítimas de todo o planeta. Ok. Muito legal, ele traz ali bastante números que dá pra gente visualizar. Dá pra gente ver que nos últimos 20 anos isso cresceu enormemente e que o Brasil tá entre os maiores países mais violentos do mundo. No entanto, a gente vê que isso daí são só fatos. Não tem uma análise do porquê essa violência tem crescido nos últimos 20 anos. Quais são as consequências disso para a vida da população brasileira? Então, não tem essa análise crítica, tem apenas a exposição de exemplos. Isso perde ponto na argumentação. Isso não é uma argumentação correta. Isso é um texto informativo. E esses fatos, eles são muito importantes. Reparem que eu não estou falando para vocês não utilizarem e não colocarem esses fatos, muito pelo contrário. Eles dão um peso no seu texto, eles dão um ar de veracidade, mostra que vocês têm um conhecimento disso. E geralmente ali na prova, na proposta de redação, vai vir alguns gráficos, vai vir alguns números, e é muito importante que vocês utilizem eles, mas não de uma maneira meramente informativa. Então, ficou faltando ali esse recheio argumentativo, essa análise crítica, apontando causas, consequências, com que essa violência está relacionada, a análise desses dados, e não meramente a apresentação desses dados. E como que vocês vão fazer para ter essa análise diferente, essa análise com uma marca autoral e tudo mais? Vocês podem fazer por meio da referência histórica, e esses tipos de argumentação, ideias para uma boa argumentação, são basicamente aquelas mesmas ideias para a apresentação de uma introdução que eu falei para vocês. Então eu sempre falo isso para refrescar a memória de vocês, como vocês podem usar essas coisas. Referência histórica. Então, por exemplo, uma aluna que estava falando sobre a violência e qualidade de vida no Brasil, numa redação, ela começou a utilizar na argumentação dela o êxodo rural que houve com a industrialização do Brasil, fazendo com que muitas pessoas saíssem das áreas rurais e fossem para as áreas urbanas, formando assim uma superlotação naquele ambiente que estava com falta de estrutura, que não foi assistida pelo governo e que resultou na marginalização da sociedade e numa maior violência. Então foi um argumento com lógica construído por meio de uma referência histórica. Vocês podem usar livros, músicas. Então um livro, por exemplo, sobre violência, marginalização. Capitães da Areia, muito famoso, de Jorge Amado. Tem o filme também, para quem gosta de literatura, vocês podem assistir. E geralmente essas obras são explicadas e trabalhadas nas aulas de literatura. Sempre vai falar nas aulas de literatura o contexto histórico e algumas obras desse contexto. Então, por exemplo, esse livro do modernismo, do Jorge Amado, que se passa na Bahia, são crianças órfãos ou órfãos. Como que fala essa palavra? Órfãos. São crianças órfãos que... São crianças órfãs que vivem juntas e que elas não são assistidas pelo governo, elas não têm responsáveis, então elas acabam se
se autogerindo ali, né, criando a própria rede de apoio entre elas, e elas sobrevivem por meio de furto. E a mídia da época da Bahia cai em cima deles, critica eles e tudo mais, mas essas crianças, elas também não são assistidas pelo governo. O que elas vão fazer? Como que elas vão sobreviver se elas não têm escola, não têm dinheiro, não têm direito à cultura, alimentação, a nada? Então, podem usar esses livros, filmes que tratem disso, referências de sociologia, filosofia dos professores, dados e fatos que vêm ali no texto de apoio. Deu um apagão, não sabe o que usar em um outro argumento, volta ali no texto do apoio, tenta pescar alguma coisa, tenta também descrever algumas situações cotidianas, como eu dei esse exemplo da Gabriela Pugliese, por exemplo, em um texto sobre mídia e padrões de beleza. Vocês podem descrever essas situações dessas blogueiras, fazer uma problemática em cima disso. Descrever, no caso do filme da Larissa Manoela, além de usar um filme, descrever essa questão do vício, a questão do vício em adolescentes pela tecnologia. E o mais importante, que é também a relação causal, que eu acho que essa relação causal, essa relação causal, na verdade, ela vai estar inscrita ali intrinsecamente, ou seja, relacionada com cada uma dessas formas de se fazer uma boa argumentação. Porque a relação causal, o que é ela? Ela é mostrar naquele texto as causas daquela problemática e as consequências daquela problemática, fazendo uma relação causal, uma relação de causa e consequência, as implicações daquilo e tudo que causou aquilo. E a gente agora vai trabalhar como fazer uma boa relação causal também, que isso é importante para vocês não se perderem na redação. Porque muitas vezes, gente, essa relação causal ela é feita de uma maneira desconexa, deixando o texto sem o sentido apropriado. Então agora, primeiramente, para a gente discutir essa relação causal, a gente vai ler juntos esse trecho de uma redação ruim pra gente corrigir. Então a gente vai lendo, vocês vão pensando aí na cabeça de vocês o que pode estar de errado nesse trecho. O presidente Fernando Henrique é o grande culpado pelo desespero da fome dos brasileiros pobres. O ensino foi abandonado, onde as pessoas pararam de pensar. Anos atrás, haviam muitas formas de trabalho, mas atualmente as indústrias foram indo embora do Brasil e os desempregados ficaram ao léu. Quem pode trabalhar hoje são as pessoas universitárias que arranjam as melhores colocações. O resto passa uma fome e o governo não se importa porque não é ele quem passa fome e ninguém faz nada porque tem medo demais. Um dos maiores erros nessa argumentação é essa questão da logicidade. O que é essa logicidade? É a coerência, é uma sequência lógica de ideias de forma a dar continuidade e encadeamento entre os fatos dessa redação. Então, como assim encadeamento? Um encadeamento de ideias e fatos, assim, um leva ao outro, formando uma cadeia de causas e consequências que se interrelacionam. Porém, a lógica desse encadeamento, essas causas e consequências, não estão escritas de uma maneira lógica e adequada, deixando a coerência desse texto completamente incompreensível. A gente vê que aqui ele começa a falar que a culpa é do presidente, que a culpa é do governo, e depois ele simplesmente coloca um ponto e fala que o ensino foi abandonado. Mas o que tem a ver, né? De que maneira que isso foi feito? E depois que ele fala que o ensino foi abandonado, ele começa a falar de trabalho, de que indústrias começaram a ir embora, que houve uma desindustrialização, que houve desempregados. Então essas ideias não estão adequadamente relacionadas, essa questão da falta de emprego, essa questão do ensino, por que ele cita o ensino ali no começo e depois fala de falta de emprego. Fica aí um emaranhado de ideias sem serem conectadas com uma lógica.
Então, organizando as ideias desse texto, o que a gente tem? A gente tem, primeiramente, que as indústrias entraram em dificuldade. A partir disso, os trabalhadores começaram a ficar desempregados e sobraram empregos para poucos privilegiados. Os brasileiros sofrem com essa crise financeira e o governo nada faz em relação a essa crise. Então, assim, a lógica fica construída. Um outro exemplo de relação causal, coloquei aqui nessa frase, para a gente pensar de uma maneira mais simples. Então, vamos ler essa frase. Na pandemia, os hábitos de vida mudam de modo abrupto, havendo necessidade de se manter isolado. Ok, gente. Ele fala primeiro que no contexto da pandemia, houve mudanças de hábito, havendo necessidade de se manter isolado. Mas vamos reparar que dessa maneira que ele construiu a relação causal, a lógica desse texto, quando a gente lê, o sentido que passa para o leitor é que, primeiramente, os hábitos de vida mudaram e que, devido a esses hábitos de vida que mudaram de modo abrupto, há necessidade de se manter isolado. No entanto, a relação de sentido é o contrário. Primeiramente, o que causa a mudança de hábito de vida é o isolamento, é a necessidade de se manter isolado, e não o contrário da forma que ele escreveu. Então, essa relação causal, ela não tá lógica, ela tá fora de sentido. Tentem tomar muito cuidado com isso na relação causal. Porque quando a gente está escrevendo rápido, quando a gente não tem a prática da escrita, a gente acaba passando dessa maneira para o papel. E isso é um erro grave. E muitas vezes, até quando a gente está lendo, a gente consegue entender o que a pessoa quis dizer e acaba lendo sem muita atenção e deixando passar. Mas tentem reparar isso quando forem corrigir as redações de vocês, antes de passar elas ali. Então, essa é a relação causal. Além disso, gente, naquele trecho que a gente leu, tem erros de linguagem coloquial, de linguagem... Ai, meu Deus, cadê o slide? Aqui. Tem erros de linguagem simples, de linguagem coloquial. Por exemplo, desespero da fome dos brasileiros pobres, o resto passa uma fome, ao léu. Isso a gente já trabalhou bastante nas aulas passadas. Tem os incorretos conectivos. Por exemplo, nesse onde... Cadê? As indústrias foram indo embora do Brasil. Ah, não, cadê? Ai, achei, desculpa. O ensino foi abandonado onde as pessoas pararam de pensar. Conectivo onde é para lugar. E aqui não tem nada conectando a uma ideia de lugar para falar em qual lugar isso passou. Então, é um conectivo que está usado de forma inadequada. Além disso, é um texto que ele não tem ligamento, ele não tem coesão. A gente repara que as frases são blocos separados, colocados um do lado do outro. Então, o presidente Fernando Henrique é o grande culpado, ponto. O ensino foi abandonado, ponto. Anos atrás, havia muitas formas de trabalho, ponto. Depois começa a falar de outra coisa e nada disso tem aquela ligação a ligação da coesão, a ligação do conectivo. E aí, gente, aqui é um exercício para vocês fazerem em casa, para vocês pegarem esse texto que a gente leu, que tá errado. Eu já indiquei quais são os erros para vocês. O erro da logicidade, já falei qual é a logicidade adequada e os demais erros. E aí é para vocês irem naquela redação que tá errada e corrigirem isso. Depois aqui, para corrigir a logicidade, tá? Não precisa corrigir a coloquialidade apenas se você quiser, mas aqui tá essa relação causal corrigida. Aí vocês escrevem, constroem a relação causal adequada. Depois podem ver aqui no gabarito. E aí, apenas pra gente lembrar
da questão dos conectivos. Então, os conectivos, eu já falei um pouquinho pra vocês, ele é aquilo que dá sentido em um bloco de ideias, liga um bloco de ideias a outro bloco de ideias, conferindo um sentido no todo do texto e um sentido entre essas ideias. E aqui tá um exemplo, né, de conectivo na linguagem falada, na nossa linguagem coloquial. E eu achei, por meio desse meme, eu achei interessante a gente pensar assim, que é a palavra mano. E aí tem aqui esse meme das maneiras que a gente fala mano na nossa vida. E que cada uma dessas maneiras tem um sentido diferente nas frases. Então, quando a gente tá brava, a gente fala mano. Quando a gente tá feliz, a gente já fala um mano maior. A gente fala, mano, você não sabe o que aconteceu. E assim por diante. Cada um desses vai dar um sentido ali naquela linguagem falada, iniciando uma coisa que você quer contar pro seu amigo. Se você quer contar uma novidade, se você quer contar uma surpresa, se você tá assustada, irritada. Que são esses exemplos que estão aqui nesse meme, né? Então, a gente usa conectivo diariamente na nossa vida pra gente se comunicar. Mas na redação a gente tem que pensar nos conectivos, claro, obviamente, formais. E ao invés da gente dar a ideia de conexão, se a gente tá feliz, se a gente tá irritado, se a gente tá surpreso, a gente já vai dar a ideia de conexão. Se a gente se opõe àquela ideia, se a gente vai adicionar outra ideia, se a gente vai concluir uma ideia. A gente vai dar uma causa, uma exemplificação. E aqui está mais uma tabela de conectivos para vocês pensarem e utilizarem. Já falei para vocês, vou falar mais uma vez. Estejam sempre com essa tabela em mão, só colocar ali no Google, tabela de conectivo. Pronto, faz a redação com o celular do lado para conferir. E aí eu quero dar a dica de 2 conectivos que vocês usam de maneira errada e isso tira ponto em qualquer redação. O conectivo através. Vou ler aqui para vocês. Através de diversos meios de comunicação, não fica perceptível apenas o alto índice de desemprego. Através, gente, ele é um conectivo que a gente vai utilizar não para ideias abstratas, como está escrito aqui. Para falar de ideias abstratas, a gente vai utilizar a preposição pelos ou conectivo por meio de alguma coisa. Então, por meio das aulas de redação, você pode tirar uma nota melhor. Então, a aula já é uma coisa mais abstrata. Daí você usa o por meio ou pelas aulas de redação, você pode tirar uma nota melhor. E tá errado aqui quando a pessoa escreve através dos diversos meios de comunicação, porque o através é um conectivo para coisas materiais. Então, você usa o através quando você vai falar da janela. Então, atravessei a casa através da janela. Fui para o outro lado através do rio. Essa coisa material, mais, entendeu? Uma janela, uma porta, um rio. E não essa coisa mais abstrata. Assim como o conectivo onde, a gente vê sempre, em muitas redações, esse onde sendo utilizado de maneira incorreta. O onde, ele é para lugar. Então, quando vocês estão falando, o lugar onde estudei foi muito legal. O lugar para onde fomos estava horrível. Então, nesse lugar mais material mesmo. Mas o onde, ele é muito utilizado em substituição ao ideal dele, em substituição ao em que, para essa coisa mais ideal, mais das ideias. Então, por exemplo, aqui está escrito: são anos onde não há censura nos meios de comunicação. Censura, meios de comunicação, é lugar concreto? Não é lugar concreto. Então, quando não é lugar concreto, usa o em que. Substituindo corretamente fica: são anos em que não há censura nos meios de comunicação. Então, grava isso. Através e onde são para lugares e coisas concretas e não abstratas. Essa daqui a gente já trabalhou quando a gente falou de conectivo uma outra vez. E
era mais isso que eu queria falar com vocês. Como fazer uma boa argumentação. A argumentação ela vai ser construída mais por meio das ideias mesmo, da gente trabalhar esse polvo, esse repertório, esse conteúdo. Então bora assistir documentário, ler notícia, se inteirar dos assuntos, segue notícias de jornal, Folha de São Paulo, Estadão, segue no Instagram, segue no Facebook, gente. Vocês vão estar ali olhando o feed, vocês vão cotidianamente se deparar com uma série de informações. Vocês não precisam ler a notícia inteira. Lê ali uma parte que te interessa. Só de ficar um pouquinho ali daquela notícia já é o suficiente. Lê esses formadores de opinião confiáveis, como por exemplo a Rita Van Holt. Eu vou passar agora esse vídeo dela de ideologia, muito bom, que ela fala um pouco para inteirar e refrescar um pouco a memória de vocês sobre a nossa aula. Lembrando que é um tema que pode aparecer sobre coisas em política, em escola, no sistema de saúde, em diversas coisas. Então é um tema guarda-chuva. E para quem não quer assistir esse vídeo da Rita, ou quer assistir depois, porque é um vídeo que você encontra na internet, não precisa terminar de assistir, porque eu separei justamente esses 15 minutinhos da aula para vocês fazerem um exercício de correção de uma redação. Então ele tá aqui, cadê, exercício aqui no nosso Drive, aqui em PDF, exercício de correção para fazer em casa, esse PDF, tá atualizado no Drive de redação de vocês. Vocês vão entrar, ler a redação, ela tá com alguns erros, e aí de acordo com tudo que a gente aprendeu, vai corrigindo, vendo quais são os erros e delineando isso. Depois tem o gabarito, então vocês fazem esse exercício em casa e depois checam o gabarito para fixar tudo que a gente compreendeu e estudou de argumentação, de dicas, de coesão, de coerência. Agora a gente vai ficar com a Ritinha, adoro o tempero drag. Tem também o Greg News, do Gregório, que é engraçado. E assim por diante, gente. Vou trazendo mais dividinhos assim nas aulas para vocês irem seguindo essas páginas. Uma introdução do Terry Eagleton também pela Boitempo. Muito bibliográfica. O termo ideologia, ele entra, por exemplo, na língua inglesa através de uma tradução do francês. Então, existe um filósofo francês racionalista chamado Destur de Tracy. Muito poliglótica. Que cunhou o termo ideologia para distinguir, ideologia, o estudo da ideia, a filosofia das ideias, do que então era a metafísica. Mais adiante, a gente vai ter uma apropriação desse termo pelos conservadores. Napoleão Bonaparte, que manobrou a Revolução Francesa e deu a ela um ar conservador, deu a ela de novo um ar despótico, a destituir dos seus elementos iluministas, de fraternidade, igualdade, liberdade, e apenas usou como uma manobra para tomar o poder. O seu Napoleãozinho, na verdade eu não vou chamar de seu Napoleãozinho porque eu não gosto dele. O Napoleão, depois de fazer essa manobra, ele vai reutilizar o termo ideologia como ideias que não têm nenhum lastro na realidade, ou então como uma espécie de projeto de ideias falso ou mentiroso. E até materializei aqui minha caderneta de anotações para pegar aqui algumas citações. Então, o Napoleão disse que os ideólogos iluministas confundiam o povo. Então, eles confundem o povo ao elevá-lo a uma soberania que ele seria incapaz de exercer. Ou seja, o Napoleão está nos dizendo que esses filósofos que advogavam por ideais iluministas, eles estavam enganando o povo. Então, o ideólogo seria alguém produzindo ideias que não estão apoiadas em conceitos egoístas ou despóticos, antidemocráticos de poder. Vale então que a gente já tenha um entendimento que quando Napoleão está enlarguecendo
a ideia contida no termo ideologia, ele a está usando para atacar pessoas que advogavam por liberdade. Aqui vale que a gente pense sobre ideologia de gênero. Esse termo que é sobre libertar as pessoas de padrões binários, libertarem as pessoas de padrões absurdos, como meninos vestem azul, meninas vestem rosa, blá blá blá, todo aquele bafafá. E ainda hoje essas pessoas que estão advogando por ideais de liberdade são encaixadas numa caixinha chamada ideologia de gênero. É muito doido pensar que do Napoleão pra cá a gente andou tão pouco. Pós-Napoleão, né, os usos deste termo que a gente conhece, que foram popularizados, vêm através dos textos marxianos, né, produzidos pelo Karl Marx, seu Carlinho, e pelo Engels, que eu gosto de chamar de Englinho. Em 1845, no livro A Ideologia Alemã, que é um livro sobre o Engels e o Marx fazendo crítica a uma vertente de filósofos da época que abstraía o pensamento filosófico da corrente histórica, da sua materialidade histórica, quase como se os pensamentos fossem produzidos em outro universo que não estivesse intimamente ligado com os processos de história que o produzem, com os processos materiais que os produzem. E a apreensão e destrinchamento do conceito de ideologia é fundamental para a teoria marxista e para que a gente entenda o que temos vivido nos dias de hoje. Nesse livro, o seu Carlinho e o seu Englinho, eles vão defender que as ideias dominantes, elas são uma espécie de cristalização ideal, né, das práticas materiais das classes dominantes. Então, vamos a algumas citações. Então essas ideias, elas não são nada mais do que a expressão ideal das relações materiais dominantes. Aqui vale, portanto, que a gente busque isso na nossa realidade. E qual é essa ideologia por trás de discursos como a economia não pode parar? Se a gente se lembra do seu Carlinho, a gente logo vai ver que essa é a cristalização ideal de práticas materiais da classe dominante. Quando a classe dominante advoga que 7 mil mortos, e daí a gente tem que fazer hambúrguer, etc, etc. A gente já falou disso aqui em alguns vídeos do canal, eles vão aparecer aqui. A ideia que está sendo colocada é essa. A classe dominante tem um meio de produção e um modo de produção que deslegitima e desvaloriza a vida. Portanto, pessoas morrendo para que hambúrgueres fiquem prontos ou para que a economia se mova é válido, porque é assim que essa classe produz a sua riqueza, através da exploração da classe trabalhadora. Ainda em A Ideologia Alemã, o seu Carlinho e o seu Englinho vão falar desse processo, né, de pensamento ahistórico, transhistórico, como uma espécie de câmara invertida de imagens. Ou seja, essas ideias são formadas para justificarem práticas e elas não conseguem ver que elas são resultado das práticas. Essas ideias não percebem que a formação delas está intimamente ligada com as práticas que possibilitam que elas sejam formadas. E a incapacidade de perceber isso, ou seja, que as condições materiais estão produzindo as ideias, é a ideologia. Ou seja, este ponto cego através do qual a gente não percebe que a forma com a qual a gente pensa está condicionada pela forma com a qual a gente vive e produz a nossa vida. Em especial, a gente, a classe que nos explora. E aí vale atentar, por que será que em Belém as empregadas domésticas acabam de, na contramão do resto do mundo, ser consideradas trabalhadoras essenciais, né? E para elas não haverá quarentena. Existem justificativas maravilhosas de políticos dizendo que um médico, uma médica não pode voltar para casa, né, e ter ainda todo o trabalho para fazer. Ele precisa de alguém que cuide. Engraçado, porque ao falar isso, né, e ao legitimar o trabalho explorado
das domésticas em meio à pandemia, a gente acaba de voltar para a ideologia de gênero. Por que será que existe uma classe que produz ideias de que o trabalho doméstico é feminino, de que as mulheres precisam ficar em casa, de que as mulheres precisam trabalhar? Nossa, eu não sei. Agora que eu consegui pensar na empregada doméstica do médico e na esposa do proletariado, não faço ideia da ligação. Mais pra frente, em 1850, no livro A Luta de Classes na França, o seu Carlinho vai, de certa forma, desnudar essas práticas da classe dominante. E aí tem uma citação aqui. O Marx vai adjetivar os pensadores da classe dominante como ideólogos ativos, criadores de conceitos, que fazem da atividade de formação da ilusão dessa classe sobre si mesma o seu meio principal de subsistência. E aí, para pensar essa citação, vale que a gente se situe, por exemplo, nas manifestações que a gente viu em Brasília, dos trabalhadores da saúde, dos enfermeiros e enfermeiras posicionados frente ao Palácio do Planalto, segurando cruzes representando o número de enfermeiros e profissionais de saúde mortos. Aliás, o Brasil está batendo recorde em meio a toda esta pandemia. E aí vale lembrar daquele casal bizarro que está xingando as enfermeiras, as ameaçando e as colocando em risco. Tem essa parte maravilhosa em que a mulher fala: o dia que os empresários desse país forem embora, você nunca mais vai receber seu salário, você vai descobrir o que é ser uma escrava. Falando isso para a enfermeira, né? E aqui que está a ideologia dessa classe, que produz uma narrativa sobre si mesma e acredita nela, quando a realidade é exatamente o inverso, né? Não é quando o burguês deixar de explorar o trabalhador que ele para de receber salário, mas é quando o trabalhador deixa de ser explorado, o burguês para de fazer dinheiro. Porque no capitalismo não existe lucro sem mais-valia. Não existe juntar dinheiro, acumular capital sem exploração. Ainda mais para frente, né, para a gente ir desdobrando e refletindo, em 1890, né, esse ano o seu Carlinho já tinha falecido. Rochelle, faz uma montagem do seu Carlinho morrendo. Agora morrendo de amores por mim. Ah, prefiro. Então, aí o Engels escreve uma carta para o Schmidt, 1890, no qual o Engels vai explicar um pouco mais o conceito da ideologia. Nessa carta, o Engels vai falar sobre a filosofia e a religião serem esses campos mais elevados da ideologia, mas ainda assim ligados aos discursos e aos interesses materiais. Ou seja, os discursos produzidos nos campos da filosofia e da religião são mais elevados, mais difíceis de serem ligados aos interesses de produção da vida material, mas ainda assim eles podem ser ligados. Aqui no canal a gente já fez um vídeo falando um pouco sobre isso, sobre trabalho. Então o Engels vai dizer: esferas da ideologia que se elevam mais alto no ar. Diversas concepções falsas da natureza, do próprio ser do homem, dos espíritos, das forças mágicas e etc. Para que a gente pense sobre isso, eu te convido para pegar, por exemplo, qualquer discurso da Damares, do R.R. Soares, do pastor Valdemiro, Valdeci, sempre esqueço o nome dele, e contrastar esse discurso ali, religioso, que está sendo produzido. Qual é a ideologia, o ponto cego que faz com que a gente não perceba que interesses materiais de produção da vida material estão formatando esses discursos? E discutir ideologia não pode estar mais atual do que esse período no qual a gente vive, onde existe tanto discurso falso, onde existe tanto discurso que não condiz com as práticas, ou melhor, né, que transforma as práticas em outras coisas que elas não são. Pensar que a gente vive uma era pós-ideológica é uma grande cilada da ideologia.
e atentar para o fato de que toda posição discursiva revela, ou melhor, enuncia interesses materiais, nos fornece dados para que a gente possa fazer análise do discurso e mapear quais são as práticas que estão veladas por aquele discurso, ou seja, para que a gente possa desnudar a ideologia ali presente. Enquanto essa matriz fundamental de interesses materiais e interesses de produção não se torna explícita, a ideologia não acabou. Bom, é isso. Estou deixando aqui na descrição. Bom, gente, essa é a Rita, a gente fala um pouquinho de ideologia. E aí é isso, pra vocês conhecerem mais ela, gosto muito dela. E sigam lá, beijão.